saudações a todos, bem-vindos à nossa aula de Matemática 1. Dentro da quarta semana do mês de outubro, na nossa primeira aula, nós iremos ver a divisão entre dois números naturais, de modo que o quociente resulte em um número decimal e também iremos fazer a aplicação dos exercícios do módulo 3 referentes a esse assunto. Pessoal, havíamos visto um exemplo de que Cláudio comprou 17 metros de corda e vai dividi-la em 5 partes iguais. Qual será a medida de cada pedaço da corda? Bom, de início, a corda possui 17 metros. E esses 17 metros vão ser divididos em 5 pedaços iguais. Então, a gente vai efetuar a divisão de 17 por 5. Bom, 17 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é 15. De 15 para 17, faltam 2. Vejam que não tem nenhum número para descer para efetuar a divisão. Também vejamos que 2 é menor do que 5. Quando isso acontece, a gente acrescenta um zero. E o quociente ganha uma vírgula. Observem que após o número 3 tem uma vírgula. Então, acrescentei um zero e uma vírgula no quociente. Agora eu tenho 20 dividido por 5, que é igual a 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não falta nada. Assim, cada pedaço de corda terá 3,4 metros. Vejam que nessa situação, nós resolvemos uma divisão entre dois números naturais, de modo que o resultado foi um número decimal, como podemos ver, o número 3,4. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho aqui 1 dividido por 3. Observem que não dá para me dividir 1 por 3, porque ele é menor. Nesse caso, eu vou acrescentar um zero. Eu tenho 10 dividido por 3. Como eu acrescentei esse zero, o quociente vai ganhar um zero e uma vírgula. Agora eu tenho 10 dividido por 3, que é igual a 3. 3 vezes 3 é 9. De 9 para 10 falta 1. Eu acrescento mais um zero. 10 dividido por 3, nós sabemos que é 3. 3 vezes 3, 9. De 9 para 10 falta 1. Neste exemplo, observem que no resto sempre vai ficar 1 e o quociente sempre vai ser 3. Tá bom? Vai ter 0,3333, que nesse caso a gente chama de dízima periódica, em que o período é o número que se repete, que no caso desse exemplo é o próprio número 3. Beleza? Então, com base nesse conhecimento sobre divisão de números naturais, de modo que o quociente é um número decimal, nós temos o exercício do módulo 3, em que na primeira questão vocês irão efetuar os cálculos, tá bom? Vocês irão fazer as divisões. Na questão 2, diz assim: veja como foi efetuado 2 dividido por 5. Inicialmente, observei que a divisão de 2 por 5 não resultaria em unidades inteiras. Assim, troquei 2 unidades por 20 décimos e coloquei um zero acompanhando de uma vírgula no quociente, para separar a parte inteira da parte decimal. Em seguida, efetuei a divisão de 20 décimos por 5. E ele obteve 0,4. Foi como nós fizemos no exemplo anterior. De maneira parecida, efetue. No item A, 3 dividido por 4. Na B, 4,8 dividido por 6. E na C, 1,1 dividido por 3. Pessoal, quando o dividendo tem vírgula, nesse caso vocês irão multiplicar o dividendo e o divisor ou por 10, ou por 100, ou por 1000. No caso de 4,8 dividido por 6, você vai multiplicar o 4,8 por 10 e o 6 por 10. Por que por 10? Porque só tem um número após a vírgula. Se tivessem 2, você iria multiplicar por 100. Se tivessem 3, você iria multiplicar por 1000 e assim por diante. Na questão 3, você vai observar a promoção do creme dental que segue. Diz assim, ó:
Creme dental, leve 3, pague 2. Item A. Com a promoção, qual o preço de cada caixa de creme dental? Aí você vai dividir, não é isso? O preço pela quantidade. B. Se não houvesse a promoção, por quantos reais seria vendida cada caixa de creme dental? C. Qual é a diferença entre o preço de uma caixa de creme dental na promoção e fora da promoção? Questão 4. Em uma pet shop, a ração Tiquinha é comercializada em 2 tipos de embalagem. A primeira embalagem de 3 kg, que custa R$ 14,40, e a segunda embalagem de 5 kg, que custa R$ 21,80. Qual é o preço por quilograma de ração em cada uma dessas embalagens? Pessoal, vocês vão dividir o preço da embalagem pela quantidade de quilos. Assim você vai saber o preço de cada quilograma. Na questão 5 diz, usando a operação inversa, complete as multiplicações a seguir com algarismos adequados. Pessoal, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, se você dividir o resultado por um dos fatores, você vai obter o outro fator. Então, é isso que vocês vão fazer na questão 5, nos 3 itens. A questão 6, vocês vão calcular o resultado das expressões em cada item. Vejam que são expressões numéricas que envolvem apenas multiplicação e divisão. E como tem parêntese, você vai começar resolvendo os parênteses, para depois resolver o que está fora. Então, resolve o parêntese e depois resolve a divisão. Em todos os 4 itens, você primeiramente vai multiplicar os números que estão dentro do parêntese e o resultado que der, vocês vão dividir pelo número que está fora do parêntese. A questão 7 diz, a partir da imagem ao lado, formule um problema e dê para um colega resolver. Em seguida, verifique se a resolução está correta. Essa resposta é pessoal. Como a gente não está em sala de aula, vocês irão elaborar o problema e vocês mesmos irão resolver, tá bom? Em seguida, vocês irão tirar a foto da atividade de vocês para anexar no Classroom e assim irei verificar. A questão 8 pede para que você veja como Milena calculou 20% de 63. Como 10% é a 10ª parte, então eu dividi 63 por 10, que deu igual a 6,3. Como 20% é o dobro de 10%, multipliquei 6,3 por 2, que ela obteve 12,6. Então, 12,6 é 20% de 63. De maneira parecida com a de Milena, vocês vão calcular. No item A, 10% de 45. No item B, 30% de 57. No item C, 50% de 125. No item D, 25% de 182. No item E, 5% de 32 e no item F, 45% de 20. Pessoal, essas são as questões do nosso módulo 3, tá bom? Estamos bem próximo de finalizar o módulo 3 de Matemática 1. Não esqueçam que todas as quintas-feiras nós temos o nosso plantão de Tira Dúvidas, que acontece a partir das 13 horas. Convido a todos a participar, porque a participação de vocês garante a frequência daquela aula ao vivo. E também não esqueçam de, no decorrer dessa semana, postar as respostas dessa atividade de hoje no Classroom, né? Vocês tiram a foto pelo celular e anexam na atividade do dia, tá bom? É postando essas respostas que a gente consegue ver até onde o aluno está conseguindo ir de acordo com o que foi repassado na aula, certo? Na próxima aula nós estaremos revisando o conteúdo de divisão de números decimais, onde nós iremos trabalhar na divisão entre realmente 2 números decimais, sendo que hoje nós trabalhamos a divisão entre 2 números naturais, de modo que o quociente é um número decimal, certo? Então, tenham todos uma excelente semana, bons estudos, mantenham o foco, a organização da rotina de estudos é de extrema importância, tá bom?
Não deixem para responder atividade de última hora. Qualquer dúvida, podem ir no privado, falem